Lição 9. A autonomia absurda e o misticismo pagão. Pensemos, qual é a origem das certezas daquilo que acreditamos? Você já se perguntou por que crê em alguma coisa? Tentou pensar de onde veio essa crença? Talvez nossa limitação para conhecermos adequadamente a realidade, somada ao fato de recebermos ensinamentos sem precisão, pode nos fazer acreditar no que é falso. Será que somos capazes de identificar o que é crendice e superstição da verdade que está na palavra de Deus? Vejamos, o que é autonomia? Vamos começar em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A escuridão cobria as águas, para dentro da qual Deus falou quando criou o mundo. A escuridão que está relacionada ao caos aleatório e à desordem. O mundo sem leis estava escuro, o Espírito paira sobre as trevas. Então Deus fala, e o poder maior que as trevas adentra o mistério e dá vida mediante a sua palavra. Mediante a sua palavra, o mundo vai saindo da confusão, a desordem vai sendo transformada em ordem, o caos em cosmos. A palavra ordena, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Houve dia e noite. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento céus. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E fez Deus animais selváticos, animais domésticos e todos os répteis. A natureza formada e criada para obedecer ao mandato que Deus lhe deu, se manifesta através das leis e regras que as regem e a torna obediente ao Criador, pois até mesmo o sol, em sua magnitude, não faz o seu próprio caminho. Deus lhe deu o céu como tenda e o trilho que deve seguir todo dia. Ele cumpre o que Deus designou sem questionar, apenas obedece. A natureza nos diz quando está saudável, mostrando sua exuberância e beleza. E fala de angústia quando adoecida pela degradação. Fala também de esperança, pois, mesmo sofrendo agressões, é capaz de regenerar-se e enquanto espera a redenção plena. Cumpre seu mandato louvando o Criador e proclamando a sua glória, não deixando dúvidas que tanta perfeição só pode ser obra das mãos de Deus. Viu Deus que tudo era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E terminada toda a criação, no sétimo dia Deus descansou. Deus cria o homem do pó da terra. Ele forma um ser e lhe inspira o fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente, à sua imagem e semelhança, pois passa a ter qualidades e capacidades que o diferenciam de todas as criaturas até então e o aproximam do Criador. O homem é criado como um ser racional, consciente de si mesmo. É criado como um ser moral, com consciência que conclama a fazer o bem. Um ser criativo, capaz de apreciar aquilo que é belo aos ouvidos e olhos. Um ser social, capaz de estabelecer com outra pessoa relacionamento verdadeiro de amor, pois Deus é amor. E ao formá-lo à sua imagem, ele deu a capacidade de amá-lo e de amar os outros. É um ser espiritual que sente fome de Deus. Enfim, o único ser capaz de pensar, escolher, criar, amar e adorar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore boa para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. O que é autonomia? No dicionário, é a capacidade do indivíduo de governar-se pelos próprios meios. Na filosofia, é um conceito que determina a liberdade da pessoa de administrar a sua própria vida, efetuando racionalmente as suas escolhas. O lado negativo da autonomia é a sensação que algumas pessoas têm de que são capazes de fazer o que querem de suas vidas sem precisar de ninguém, nem mesmo de Deus. Meditemos no texto. A. Sagacidade maldosa. A primeira característica da autonomia em relação a Deus procede da sagacidade maldosa. Sagaz no texto significa esperteza enganosa, ardilosa. Podemos dizer que a autonomia em relação a Deus é diabólica para a humanidade, pois procede do inimigo. Mateus 13:39. B. Perversão da verdade. Quando querem mostrar que o governo de Deus é tirânico e prejudicial. É assim que Deus disse? Parte de um mandamento bom e deturpa para que obedecê-lo pareça mal. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Negação das consequências. Satanás ousadamente acusa Deus de mentir. É certo que não morrereis. Aqueles que desejam se livrar dos mandamentos de Deus têm de negar que as consequências disso é a destruição. D. Mensagem para hoje. A serpente continua destilando sua sagacidade e semeando o que é ruim. Os crentes precisam demonstrar que a submissão voluntária a Deus traz alegria verdadeira.
Salmo 16, 11. Misticismo pagão. Se a autonomia em relação a Deus significa que estar livre do Senhor é melhor do que obedecê-lo, o misticismo mundano pode ser definido como uma busca pelo sobrenatural através de elementos não prescritos por Deus em sua palavra. Importante salientar que não negamos de forma alguma aspectos místicos da fé cristã. Uma das doutrinas bíblicas mais importantes é a união mística que temos com Cristo. A própria ação do Espírito Santo no coração dos regenerados para conduzi-los à vontade de Deus tem aspectos místicos. A Igreja deve enxergar a insensatez de se recorrer a objetos ungidos, réplicas de utensílios do Templo de Salomão ou oração de pessoas poderosas. Vejamos o texto básico de Colossenses 2, 20, 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como o culto a si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Podemos classificar no texto como rudimentos do mundo o seguir tradições religiosas ou falsa religiosidade, como vemos muito no Brasil. Podemos também classificar rudimentos do mundo como misticismo e superstições. Lições que podemos tirar do texto. Toda certeza em Cristo. Reconhecer que tudo o que precisamos saber está em Cristo. Assim digo para que ninguém vos engane com seus raciocínios falazes. Colossenses 2:4. B. Cuidado com as falácias. Cuidado com suposições com aparência de verdade, mas que não têm fundamento sólido na palavra de Deus. Filosofia. Filosofia é o estudo da existência humana e o saber de forma racional. Significa amor ao saber. Tenta dar sentido à vida de forma racional e muitas vezes nega o lado espiritual e principalmente a existência e ação de Deus no mundo. Os rudimentos do mundo, podemos dizer que é o conhecimento superficial ou fazer apenas seguindo regras e não atentando para o verdadeiro sentido da palavra, fazer sem consciência. C. Aparência de sabedoria. As tradições humanas supõem cultuar a Deus através de ordenanças que não são baseadas na palavra. São ordenanças que não procedem de Deus e, portanto, não precisam ser levadas a sério pelos crentes e não devemos nos submeter a elas. D. Mensagem para hoje. Toda forma de misticismo precisam ser confrontadas com a verdade que Cristo é tudo e que o único meio de nos aproximarmos de Deus está em sua palavra. Todos os deuses falsos nos afastam de Deus e nos levam à idolatria. Somente a alegria e o prazer em Cristo Jesus e as Escrituras são suficientes para a nossa espiritualidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.